Bom dia, irmãos. Que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje, o nosso dia 15 dos nossos 30 dias de jejum e oração. Chegamos à metade do nosso propósito, da nossa campanha. E podemos ver grandes coisas acontecendo e também quanta luta acontece também ao mesmo tempo. Porque quando nós temos uma igreja que ora, que intercede, o mal se levanta, o mal tenta nos desanimar, o mal tenta nos tirar do propósito. Mas com a graça do Senhor, permaneceremos firmes e deixando que Deus nos trate, nos ajude, nos dê direção e que possamos permanecer firmes no nosso propósito. O tema de hoje é orar por quem nos fere. E a base do nosso texto é Mateus capítulo 5, verso de número 44, que diz assim: Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus ele está no Sermão do Monte, que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ensinando sobre o padrão de vida do reino de Deus. Antes desse versículo, ele confronta o pensamento comum da época. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Essa ideia refletia a lógica humana, não de Deus. Quem faz o bem, merece o amor. Quem faz o mal, merece rejeição, segundo a lógica humana. Mas Jesus apresenta um padrão mais alto, mais elevado, em que os homens não pensavam. Ele não apenas corrige o comportamento externo, mas ele transforma o coração. E ele então declara: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aqui ele ensina que o reino de Deus não se baseia em vingança, mas em graça, perdão e amor. Logo após esse versículo, Jesus explica o propósito: para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus. Verso 45. Ou seja, amar os inimigos não é fraqueza, é semelhança com Deus. Deus faz o sol nascer sobre bons e sobre os maus. Ele oferece graça até a quem não merece. E ele chama seus filhos a viverem da mesma forma. Ele diz: mas eu lhes digo. Jesus apresenta um ensino que vai além da cultura da época. O padrão do reino é diferente do padrão humano. Ele diz: amem os seus inimigos. Amar quem nos fere não é natural. Já pensou nisso? Amar quem nos fere não é natural, mas é espiritual. Não é sentimento, é decisão. Dificilmente eu vou sentir que eu preciso amar aquele que está me odiando, amar aquele que me fez mal, amar aquele que fez algo terrível contra a minha vida. Um dia eu estava na aula no seminário com o pastor Léo, um dos nossos pastores. Ele disse algo que me marcou muito. E ele, quando falou sobre esse texto, ele disse assim: é muito fácil nós amarmos a quem nós já amamos, nossos amigos, nossos familiares e até alguém que nos desconfortou com algumas palavras. Mas ele disse algo muito profundo. E quando a sua filha for violentada por um homem mau, ruim, com sentimentos ruins, usado por Satanás, como será o meu amor? Esse amor que o Senhor está nos ensinando pela vida daquele homem. Percebe que faz muito sentido que esse amar o meu inimigo não é um sentimento, porque o sentimento normal humano é de vingança, é de revide,
é de fazer realmente também o mal contra aquela pessoa. Por isso eu não espero o sentimento vir até o meu coração, mas eu decido perdoá-lo. Eu decido dizer não à minha vontade, à vontade da minha carne, ao meu sentimento daquele momento. É escolher não responder ódio com ódio. Percebe o quão elevado é aquilo que Jesus está ensinando? E ele termina esse verso dizendo: e orem por aqueles que os perseguem. Jesus não manda apenas tolerar essas pessoas, ele nos manda orar por essas pessoas. É ao contrário do que o mundo diria. Ele está te perseguindo, revide, maltrate. Não, Jesus está dizendo: ore por aqueles que estão te perseguindo. A oração primeiro transforma aquele quem está orando. Amado, quando você está orando por alguém que te maltrata, que te persegue, que te fez mal, o primeiro que é atingido, o primeiro que é transformado é você. Deus vai nos transformando, nos tratando, curando as feridas, tirando o rancor. Ele que vai nos ajudar a chegar na liberação do perdão, porque isso, amado, só pode vir de uma forma espiritual. O perdão, como eu aprendi desde criança, o perdão, ele não é algo do coração humano. O perdão, ele é divino. É impossível liberar perdão para alguém que fez tanto mal se ele não vir de Deus. Por isso é tão importante nós entendermos este verso. Aquilo que o Senhor está falando. Olha só o que diz Romanos 12, 20 e 21. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O exemplo de Jesus, Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O poder de um coração transformado, Efésios 4, 31, 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Olha o que ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Confie no Senhor, não na vingança. Provérbios 20, 22. Não digam, eu me vingarei. Esperem no Senhor, Ele os livrará. Que ensino, que palavra, amados. Guardem-se em seu coração. Guardem em seu coração. Em nome de Jesus. As nossas 3 perguntas de reflexão. Eu tenho orado por pessoas que me feriram? Eu tenho orado por pessoas que me feriram? Segunda pergunta, eu carrego mágoas que Deus quer curar? E talvez você, na hora, se algo veio na sua mente agora, nesse momento, e que você sentiu que ainda há essa mágoa, amados, chore aos pés do Senhor. Peça a Ele para que isso seja arrancado do seu coração, porque isso faz a sua vida parar, a sua vida com Deus desmoronar e a sua intimidade com Ele ruir. Não guarde mágoas de coisa alguma. Libere perdão em nome de Jesus. Terceira pergunta, estou disposto a viver o amor que Jesus ensinou? Amados, porque não é fácil viver aquilo que Jesus ensinou. O verdadeiro cristão, ele vai contra tudo que a carne e o mundo quer. Tudo aquilo que o mundo ensina vem da maldade, vem de um coração corrupto, mas aquilo que vem da palavra de Deus e da boca de Jesus, ela confronta de frente com as porcarias e os ensinos deste mundo. Vou refazer a pergunta, estou disposto a viver o amor que Jesus ensinou? Esse amor que enfrenta o ódio, esse amor que enfrenta as mágoas, esse amor que enfrenta tudo aquilo que foi feito de mal contra nós, e ao contrário de tornar o mal,
de volta, eu orar por essas pessoas, perdoar essas pessoas. Que pensemos, meditemos e que entreguemos a nossa vida totalmente ao Senhor, para que Ele cuide de nós e para que a nossa vida realmente seja parecida a cada dia mais com Jesus. Esse coração transformado, esse coração cheio de amor, graça e misericórdia, que muitas vezes demoramos a entender, mas quanto mais pertinho dele, melhores pessoas nós nos tornamos. Vamos orar. Senhor Jesus, repita comigo isso: ensina-me a amar como tu amas. Ajude-me a perdoar, a orar por quem me feriu e a não guardar rancor no meu coração. Que o teu amor cure minhas feridas e transforme minhas reações. Eu escolho responder com graça, com perdão e com oração. Eu escolho ir contra o que este mundo me ensina. Eu escolho ir na contramão do que todas as pessoas que não conhecem a Ti fazem. E que eu busque todos os dias, na Tua palavra, no Teu ensino, a ser como o Senhor, a cada dia ser mais parecido contigo. Eu sei, Pai, que muitas vezes vou falhar. Eu sei que muitas vezes, Senhor, Pai, vou tropeçar ainda para aprender. Mas não me deixe desviar do caminho. Não me deixe tirar os olhos do Senhor, da Tua palavra, do Teu ensino. Mas que no erro eu cresça. Que no tropeço eu entenda que eu não posso mais caminhar por ali. E que eu venha viver uma vida que agrada o Teu coração. Me ensina, Senhor, a amar mais, a perdoar mais e a não demorar para o fazê-lo, a decidir rápido, obedecer a Tua palavra e aquilo que o Senhor nos ensina. Senhor, obrigado por essa palavra tão maravilhosa e que ela faça uma grande diferença em nosso coração, em meu coração, e que a Tua igreja, Senhor, possa ouvir, Senhor, Pai, a Tua palavra, possa meditar na Tua palavra e deixar ser transformado por ela. É o que eu Te peço, Senhor, faça isso em mim, faça isso na minha casa, na minha família, faça isso na igreja, faça isso em cada coração que se entregou a Ti. É o que eu Te peço, no Teu poderoso nome, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus.